Para o brasileiro interessa Deus e a fé. Agora, que Deus é esse? Como ele se revela? Se ele fez alguma aliança? Se ele está ativo? Se ele é temporal? Perspectiva arminiana, calvinista? Não interessa tanto assim para o brasileiro. Deus existe, eu converso com ele, fala comigo. E a fé também, sem essa premissa, né? Por isso, é muito comum o brasileiro buscar diversas formas de religião que não são compatíveis entre si para o resultado que está buscando, né? O que vier primeiro. Então ele vai a um centro espírita, ele vai a uma igreja evangélica pentecostal ou neopentecostal, vai a uma igreja protestante histórica, vai a uma igreja católica, faz novena e no fundo o que ele quer é o resultado daquilo que ele está buscando, né? E por isso que ele às vezes acaba não sabendo distinguir mesmo o que a sua religião pensa a respeito de um ou outro tema. O estudioso das religiões, José Bittencourt Filho, propôs a ideia de uma essência religiosa cultural chamada de matriz religiosa brasileira. Esse substrato é evidenciado por formas de culto, condutas religiosas e estilos de espiritualidade que se estabelecem uniformemente nas muitas expressões religiosas. Este termo, que serve como um objeto de estudo, busca traduzir uma complexa interação de ideias e símbolos religiosos que se misturaram em um decurso histórico observável em nosso país. Entender essa matriz e estudá-la profundamente pode render muitos frutos em nossos esforços missionários. Existe dentro dos estudos sociológicos, da sociologia da religião, uma busca por entender os tipos ideais. O que será um tipo ideal? Imagina que você consiga reduzir a poucas sentenças a alguma coisa que é bem complexo por natureza. A religião é algo grande. A religião no Brasil ela é enorme, são várias as opções religiosas, várias as crenças, várias as vertentes. Mesmo dentro das próprias instituições existem brigas internas. Um grupo acredita em X, outro grupo acredita em Y, isso falando dentro de grupos religiosos unificados. Okay. O que o sociólogo sonha em buscar? Encontrar um tipo ideal. Você, olha, me resume tudo isso aqui, por favor. Como que você resumiria a religião no Brasil? Essa é a busca. Dessa busca surgem alguns estudos. Um deles chama de Matriz Religiosa Brasileira, o mínimo denominador comum das religiões. Se eu pegasse todas as religiões, colocasse no liquidificador, batesse tudo, o que sairia dali? O que seria o mínimo? O que todo mundo no Brasil mais ou menos concorda? E aqui vale uma ressalva muito boa, muito importante. Nós não estamos falando de ecumenismo. Nós estamos falando de estudos sociológicos para entender a sociedade e a religião que emerge dessa sociedade. Não é uma necessidade aqui missiológica de modificar, de unir, vamos nos unir aqui, por favor. Não é essa a discussão. A discussão é, se eu quiser falar com vários grupos religiosos, entender o seu pensamento mínimo, o que motiva cada um deles, o que eu tenho que saber? Imagine você como missionário numa terra distante. Você é chamado e convocado para ir numa terra, num país islâmico por natureza, onde cristianismo nem existe, ninguém ali é cristão, todo mundo é só islâmico. Você chega numa cultura diferente, com comida diferente, com hábitos e línguas diferentes, com uma religião que não é a sua. Você precisa então, para ser um missionário, um evangelista, saber o mínimo sobre esse local, não precisa? Então você vai falar o quê? Olha, me fala aí, por favor, um livro bom que resume o que é essa religião lá, o que é esse país, quais são os hábitos deles, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que se eu fizer vai ser uma ofensa, o que se eu não fizer vai ser uma ofensa. Aqui no Brasil a gente aperta a mão, mas e se eu apertar a mão lá, tá certo ou tá errado? Esses estudos são estudos de resumo do objeto, de entender de uma maneira bem resumida, sistemática, mas ainda assim profunda, o que é que pensa este país estrangeiro, como ele age. Aplica isso agora à nossa religião. É muito fácil para nós pensarmos assim quando a gente vai para um país estrangeiro. Eu preciso entender lá, eu não conheço.
E a gente acha que conhece o que é a nossa realidade, o que é o Brasil. A gente acha que sabe tudo sobre aqui, e aqui a gente conhece tudo. Mas a verdade é que a gente sabe quase por intuição, quase inconscientemente. A gente não aprendeu as coisas, a gente foi vivendo e a gente pratica. A gente precisa agora parar para pensar. Imagine se um estrangeiro viesse para cá ser missionário. O que ele precisaria saber sobre a nossa religião? Sobre o jeito de ser do brasileiro, de como a gente adora, como a gente compreende Deus. Então, surgem esses estudos da matriz religiosa brasileira ou da religiosidade mínima brasileira. Os dois termos diferentes, duas nomenclaturas diferentes para um mesmo objetivo, entender o que é a religião no Brasil, um resumo dessa religião no Brasil. A partir daí, a gente tem diversas implicações de como usar esses estudos. A grande utilidade desses estudos é porque quando a gente entende o pensamento médio, aquele pensamento que a gente carrega conosco mesmo quando a gente muda de uma religião para outra, por exemplo, mas aquela base continua igual, a gente consegue entender os pontos principais que precisam ainda de conversão. Tem um livro muito interessante que eu gosto, que chama A História da Evangelização do Brasil, da editora Ultimato. Nele, o autor, que era derivado de uma dissertação de mestrado, ele vai desde os momentos que Cabral chega no Brasil e traz na sua esquadra alguns líderes religiosos, e eles instituem a primeira missa no Brasil, até os neopentecostais. E ele vai traçando. Uma das coisas mais interessantes desse livro é que ele vai trabalhar o conceito de que o Brasil, apesar de ter forte presença religiosa desde sempre, ele poucas vezes foi realmente evangelizado. O que ele quer dizer com isso? Que a matriz nossa permanece inalterada. Chega-se uma nova crença, mas não se muda cosmovisões, muda-se superficialidades das cosmovisões. Imagine que você é um índio e eu sou o português colonizador. Chego até aqui e vejo que você acredita em Tupã. Você acredita nele, eu acredito em Deus, em Jesus. Olho para você, inclusive até de uma maneira muitas vezes brutal, porque eu tenho armas e você nota isso, que eu tenho um poderio bélico maior do que o seu. A gente começa a conversar, a gente consegue traçar uma forma de comunicação e eu vou te evangelizar. Falo para você o quê? Olha, Tupã não é o Deus verdadeiro, é Jesus. Só que o que eu mudo? Muitas vezes eu coloco dentro da sua religião, que já existe, já está incrustada dentro da sua cultura, desde criança você aprendeu aquilo ali, o seu cenário cultural te fortalece aquele processo. Eu não mudo nada disso. Eu não mudo, ou seja, a sua cosmovisão mais profunda. Eu mudo o quê? Coloco a cruz e troco o nome de Tupã para Jesus. Pronto. Agora você acredita em Jesus, você é um cristão. Mas será mesmo que ele acredita em Jesus, o Jesus bíblico, o Jesus que os evangelhos e o Novo Testamento prega? O Jesus que era esperado desde o Antigo Testamento? Será que ele realmente entende todas as implicações sobre isso? Quer ver um exemplo de como isso aplica na nossa vida? A gente pode falar dos índios, mas a gente pode falar da gente também. Eu sou adventista. Eu acredito, por exemplo, a partir da leitura bíblica, de que fantasmas não existem, de que assombrações não existem, de que a alma penada não existe. Isso a Bíblia, para mim, deixa muito claro que não acontece. Você pode estar falando, eu também acredito na mesma coisa. Aí eu te pergunto, vamos no cemitério meia-noite? Com tudo apagado? Bem, veja bem, eu não acredito, mas vai que, né? Então, é melhor não arriscar. Tá vendo? Existe uma teologia muito clara na minha vida. Eu acredito conscientemente nela. Eu leio a Bíblia e acredito que ela é a realidade. Fantasmas não existem. Almas penadas não existem. Mas vamos evitar ir no cemitério meia-noite, né? Porque afinal de contas, vai que, né? Você notou que a crença teológica não modificou o profundo da minha cosmovisão. E quanto isso não acontece, eu posso dizer que eu ainda não fui evangelizado por completo. Ainda existe algo na mensagem bíblica que precisa transformar a minha cultura como pessoa.
E estudar matriz religiosa é entender por que eu tenho medo de ir ao cemitério à meia-noite e de encontrar uma alma penada, apesar da minha teologia não acreditar em almas penadas. Quando eu entendo esses processos e essas diferenças, eu consigo saber aonde ainda eu estou falho como pessoa e nós como igreja, porque a cultura ainda influencia mais do que a teologia. O que nós aprendemos desde criança influencia ainda mais do que aquilo que a verdade bíblica quer nos ensinar. Existem várias formas possíveis de delimitar o que seria a matriz religiosa. Uma das que eu mais gosto, proposta pela Magali Cunha, divide a matriz religiosa em 5 partes. A primeira parte seria a resposta à pergunta: quem é Deus para essa sociedade? Como a gente define Deus? Quem é Deus para você? A sua definição de Deus vai determinar as outras 4 relações. A segunda, então, seria: qual a sua relação de Deus? Como você age e reage, como você se relaciona com Ele, obviamente a partir da sua definição de quem é Ele. A terceira é como nós nos relacionamos com as entidades positivas versus negativas. Deus versus o diabo. Como a gente encara esse processo? Qual é a força que cada um tem? Qual a relação que cada um tem? Como nós nos relacionamos com eles? O diabo nos atrapalha, nos ajuda, ele é bom, ele é mal, ele é muito bom, ele é muito mal. Todas essas respostas é muito importante para definirmos toda a nossa relação matricial. A quarta questão é o que é fé. O que é fé? O que nós fazemos ou não fazemos para termos fé? Como a gente demonstra a nossa relação com essas entidades religiosas, positivas e negativas, como nós nos relacionamos com Deus e como nós entendemos Deus está intimamente ligada à maneira como nós vamos agir naquilo que nós falamos que é fé. Nós vamos à igreja? Nós não vamos à igreja? O que nós fazemos? Isso leva ao 5º ponto. Qual a nossa relação com as instituições religiosas? Nós vamos à igreja? Nós não vamos à igreja? Porque nós acreditamos em alguma questão sobre o que é fé. E nos relacionamos com as entidades positivas e negativas. E entendemos nosso relacionamento com Deus e entendemos Deus. Tudo isso está intimamente ligado. Entendendo esses 5 pontos, nós estamos entendendo o mínimo denominador comum da religiosidade de um povo. Uma das importâncias do estudo da matriz e do contexto religioso da nossa época, do nosso país, do nosso contexto social mais amplo, é que nós podemos entender como ele funciona e, com isso, entender como nós devemos reagir a ele e como nós estamos, em que grau nós estamos e para onde nós queremos ir dentro desse processo. Como cristãos, como pessoas que acreditam ter uma mensagem, nós precisamos sempre contrapor essa relação, contrapor aquilo que nós já fomos transformados e aquilo que ainda precisamos ser transformados. Nós precisamos olhar para a matriz religiosa brasileira e entender que essa matriz é dinâmica, ela pode ser modificada. Ela é tal como ela é hoje, por dadas circunstâncias históricas e sociais que nos conduziram até aqui. Mas a sociedade, ela sempre está em movimento, ela não é estanque. Não é porque alguém acredita em algo que ele vai morrer acreditando em algo. Isso é uma bobagem. A pessoa fala: não, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não precisa ser. Nós podemos e devemos nos modificar constantemente, principalmente quando temos entendimento da luz maior que a Bíblia traz para a nossa vida. Aí está o grande desafio missiológico que nos é dado, nos traz essa compreensão da matriz religiosa. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, entendemos qual é a concepção que ela tem de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos qual é a nossa concepção de Deus, nós podemos contrapor a nossa concepção de Deus àquilo que a Bíblia traz. E ao contrapor a nossa concepção, nós vamos estar possibilitados de termos modificações. Na teologia nós temos um preceito hermenêutico. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação do texto bíblico. Qual é a melhor maneira de ler o texto bíblico? É a hermenêutica que vai trazer esse tipo de discussão, esse tipo de ferramental, assim. Nós temos uma teoria bem interessante que fala da hermenêutica espiral. Espiral mesmo, que como se fosse ali um círculo ali, como se fosse um furacão, sabe? Que ele está fazendo sempre esse movimento.
Por que ela é importante? Por que ela é interessante? Qual a sua relação com toda essa discussão? A hermenêutica espiral vai dizer o seguinte: eu e você, quando abrimos o texto bíblico, nós estamos carregados, muito carregados da nossa concepção cultural. Quem é Deus? Quem é Deus está na Bíblia, não é? Não é só você ler na Bíblia que você vai descobrir. Mas acontece que desde que eu nasci, eu sou sempre bombardeado pela sociedade à minha volta por uma concepção de Deus, que não necessariamente é a concepção de Deus tal como ele se revela no texto bíblico. Quando eu vou para o texto bíblico, eu estou ainda revestido em muito dessa minha concepção, da minha visão cultural de quem é Deus. E Deus sabe muito bem disso, o Espírito Santo está trabalhando para quê? Para que quando nós começamos a ler o texto, estudar o texto e compreender o texto, aquilo vai nos transformando e vai nos jogando. Olha, Deus é isso. Aí você pensa, poxa, mas eu sempre acreditei diferente. Eu fui ensinado diferente. Meus pais me ensinaram coisa diferente. Mesmo se for um ensino inconsciente. Não é que eles necessariamente abriram e me explicaram de outra forma, mas no agir do dia a dia a relação era outra. Quando a gente começa a entender quem é o verdadeiro Deus, diz essa teoria da hermenêutica espiral, a gente modifica a nossa vida. Aí eu vou novamente para o texto bíblico, modifico ainda mais a minha vida. Sempre o texto bíblico é um espelho para mim mesmo. A importância de associarmos contextos sociais, estudos sociológicos com estudos teológicos, é entender aonde eu estou, quem eu sou e qual a minha crença como pessoa, como comunidade, como nação. E aplicar estas concepções agora ao texto bíblico, entendendo que o texto bíblico diz uma coisa e eu não necessariamente sou essa coisa, e que eu poderia ser cada vez mais semelhante àquilo que Deus revela sobre o seu caráter, sobre como eu deveria me relacionar com Ele, como eu deveria entendê-lo. Aí está a grande questão, a grande chave hermenêutica. Então por isso que a gente está falando de uma espiral hermenêutica. Eu vou ao texto com os meus preconceitos, com a minha cultura. O texto me devolve a cultura do reino de Deus. Eu vou modificando, mas eu não me modifico por completo ainda. Esse é um processo de uma vida de longos anos. Porque foi longos os anos que me formaram até aqui. E que nos formaram como nação até aqui. Então serão longos os períodos, mas a gente vai sendo transformado e uma revolução vai acontecendo na minha vida, na sua vida e na vida de toda uma nação, quando nós nos voltamos para o texto bíblico e deixamos com que ele vá nos transformando. O grande processo é que a gente não pode se enganar. Nós achamos que nós já estamos completamente convertidos e ainda não estamos. Estamos sempre num traçado daqui para o dia que Cristo voltar e completar a sua obra em nós. Até lá, sempre haverá transformação. Se haverá transformação em mim e se haverá transformação em você, ainda mais na cultura à nossa volta. Aí está o grande objetivo do nosso trabalho. É sempre, como pastores e teólogos, pregar ao povo, mas antes, vivermos em nós essa transformação. Uma das grandes questões que a matriz religiosa brasileira vai trazer é uma pergunta que eu considero base para toda a discussão aqui teológica. Nós precisamos responder: quem é Deus? Quando perguntado ao brasileiro médio, a grande massa, quem é Deus para você, o que emergiria como resposta principal? E por que essa é uma questão primordial? Basicamente porque ela vai determinar todas as outras respostas, ações e todas as outras categorias que virão a seguir. Então, geralmente aqui no Brasil, as pessoas enxergam Deus da seguinte forma. Deus, ele é um ser que ele tem duas funções, né? A primeira é dar tudo que eu quero, geralmente é assim que as pessoas veem. E a segunda, Deus é um tipo de terapeuta, alguém que cuida da minha vida, dos meus sentimentos, etc. Então existe, digamos assim, uma visão muito materialista e psicológica, a gente pode dizer assim, com o divino. No Brasil, Deus é mais ou menos um ser que ele não interfere muito na minha vida, no sentido de que ele não me dá ordens, ele não diz o que é que eu devo fazer. Na verdade, eu é que peço muito as coisas a Deus. É assim que geralmente o brasileiro enxerga Deus, né? Como um ser superpoderoso e terapeuta. Quando eu respondo quem é Deus,
eu estou respondendo basicamente como eu vou me relacionar com ele, como eu me relaciono com a igreja que representa ele, como eu vou ter ou não fé. E todo esse processo é muito importante. A matriz religiosa brasileira mostra uma coisa muito interessante. Um dos autores que traçam isso, que é o Bittencourt, ele traz uma crítica que é muito pertinente para nós hoje. Ele diz que a matriz religiosa é uma matriz sem graça. O que isso significa? Que a graça da salvação em Cristo Jesus, aquela que é de graça, a justificação somente pela fé em Cristo Jesus, ela não está muito presente, se é que ela está presente na matriz religiosa brasileira. Quem é Deus? Deus, ele é amigo, segundo o conceito mais básico da matriz. Ele é alguém que é camarada, ele cuida de nós. Olha, quer ver um ditado popular que mostra bem claro essa matriz religiosa brasileira? Deus ajuda quem cedo madruga. O que esse ditado quer dizer? Através de ditados, de pensamentos, da cultura popular, nós conseguimos aprender bastante sobre quem é Deus na visão do povo que usam esses ditados. Bem, Deus ajuda quem cedo madruga. Tá vendo que não tem graça o conceito da justificação pela fé dentro dessa frase? O que ele está dizendo? Quer receber a bênção de Deus? Faça por merecê-la. Deus é pai, não é padrasto. Ele ajuda, mas se você cedo madrugar, se você estiver lá trabalhando, fazendo a sua parte, Deus fará a sua parte. O que isso significa na prática? Que uma das bases do pensamento protestante, vindos da reforma protestante, lá com Lutero e tantos outros reformadores, que é a sola gratia, não existe no contexto brasileiro. Ele pode até existir dentro do conceito mais epidérmico, mas parece que as pessoas acreditam. Mas lá no centro mesmo, no epicentro da nossa cosmovisão, agimos diferente. A Bíblia dá duas características de Deus que são significativas. Primeiro, Deus, ele é transcendente, ele é todo-poderoso. Ele é completamente diferente de tudo que existe na criação. Essa é uma primeira visão bíblica sobre o assunto. Mas Deus também não é completamente transcendente. Deus não é completamente outro. Deus não está além do universo, além do cosmos, além da criação. Deus também é imanente à sua criação. Deus também está com os homens. Deus também, ele se encarnou. Deus, ele é transcendente, todo-poderoso, completamente perfeito, justo, mas Deus também é imanente com a sua criação, segue a sua criação, Deus se encarna para redimir a sua criação. Quando uma dessas visões ela é desequilibrada, você tem problemas aí na estrutura de crença do indivíduo. Quando as pessoas elas pensam que Deus é muito transcendente à criação, geralmente elas enxergam Deus como um todo-poderoso Senhor soberano sem misericórdia. Quando as pessoas enxergam Deus como muito imanente à sua criação, como acontece aqui no Brasil, então Deus se torna uma espécie de um melhor amigo terapeuta. Deus, ele simplesmente, ele é alguém que não me dá ordens, mas é meu brother, meu parceiro, meu grande colega. Então, essa visão, ela precisa ser equilibrada. Deus é tanto transcendente quanto imanente. Deus, ele é tanto Senhor todo-poderoso, como alguém também misericordioso, como alguém também que é consolador, conselheiro e que se encarnou para nos salvar. Quantas vezes eu ouvi como pastor a seguinte frase: pastor, é Jesus que nos salva? É Jesus que nos salva. Mas a gente tem que guardar, porque mas, se é Ele que nos salva, é Ele que nos salva. Então não existe um mas. Nós guardamos a lei, fazemos a vontade de Deus e vivemos dentro de uma ética do reino porque acreditamos que Ele nos salvou. Mas isso não tem obrigação de fazermos algo para sermos salvos. Só que, veja bem, nós estamos sendo influenciados por um contexto matricial de uma religião que desde 1500 acredita nessa concepção. É uma religião que tem a sua matriz católica no jeito de ser e agir. Tem um teólogo que eu gosto bastante, um teólogo protestante, chamado Augusto Nicodemos. Ele tem um texto muito interessante que diz: a alma católica do protestantismo brasileiro.
O que ele quer dizer com alma católica? Somos protestantes, mas na nossa cosmovisão mais profunda, no nosso objeto cultural mais profundo, nas nossas crenças basilares, básicas, nós temos muito de católico ainda. Nós não fomos completamente transformados. Nós precisamos ser transformados. A matriz religiosa brasileira, ao conseguir mapear esse processo, mostra essas questões muito claras. Quem é Deus para nós? Deus é um Deus que é amigo, mas que exige contrapartidas. É camarada. Ele sempre vai estar lá para nos ajudar, mas estará pronto a castigar aqueles que não obedecerem. Essa é uma concepção extremamente católica e que eu não vejo com base bíblicas. Deus, na verdade, é alguém que desde o Jardim do Éden é o oposto disso. Notem só como é o relato bíblico da criação. A criação perfeita, é Deus que vai e cria o ser humano, é Ele que se propõe fazer algo à sua semelhança, à sua imagem e semelhança. E ao criar, Ele nota que é possível com que o ser humano caia em pecado. E acontece isso. Então Gênesis 1, 2 e 3 narram essa história. E sabe o que é mais fenomenal? Quando Adão e Eva caem, o que o primeiro casal faz? Eles correm de Deus. Eles notam que estão nus e correm de Deus. O que o ser humano faz é correr de Deus. Qual é a resposta de Deus ao primeiro ato do casal? Quer correr? Deus também corre. Mas não para longe do casal. Ele corre atrás deles. Nós vemos a graça desde o Antigo Testamento, desde o relato do primeiro pecado, quando ele começa, nós vemos a graça divina acontecendo. Nos 10 Mandamentos vemos a mesma coisa. Se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, você vai ver também essa mesma questão. Como a graça está permeando toda a Bíblia. Se você abre em Êxodo 20, nos versículos 1 e 2, você vai notar que antes de dar qualquer mandamento, Deus faz a seguinte questão, Ele anuncia: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da sua escravidão. Ou seja, primeiro Deus te liberta, primeiro Deus te tira da escravidão, primeiro Deus te tira do pecado. Aí Ele fala, portanto, aí sim Ele dá os 10 mandamentos. Antes de dar a lei, antes de dar uma conduta para seguirmos, Deus nos salva, Deus nos dá a graça. Enquanto ainda não merecíamos nada, mesmo sendo tão pecadores, Deus não espera uma ação de nós. Ele corre até nós, nos salva, nos convida à sua salvação e depois Ele dá um estilo de vida para que nós sigamos. Quando nós contrapomos quem é Deus dentro do pensamento bíblico, do Antigo e do Novo Testamento, na figura de Jesus, com o que a matriz religiosa brasileira acredita, e contrapomos ao que nós acreditamos, é muito fácil notar que a nossa percepção de Deus é muito mais matricial do que bíblica. É muito mais influenciada pela nossa cultura do que influenciada pelas páginas da Bíblia. E o apelo aqui justamente é este, para que nós possamos nos virar não para a nossa cultura. A cultura nós precisamos transformar. Nós precisamos fazer o quê? Nos virar para a Bíblia, para a mensagem e revelação de Deus. Ela precisa transformar o nosso ser.